Olá, tudo bem? Meu nome é Letícia, eu sou advogada no escritório Doce Toledo e hoje eu vim conversar com vocês sobre os limites que o direito impõe às ações de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, especificamente dos de compra e venda de lotes de loteamentos. Não é segredo que a maioria dos brasileiros possuem o sonho da casa própria, sendo que o primeiro passo para concretizar esse sonho é adquirir um terreno, um lote. Mas a gente também não pode ignorar que a pandemia da Covid-19 trouxe vários impactos financeiros ao país, como grande taxa de desemprego, diminuição da renda familiar, entre outros motivos que colocaram esse sonho em segundo plano, gerando um alto índice de inadimplência e motivando uma grande leva de ações de rescisão de terrenos que já tinham um contrato firmado e, consequentemente, com o pedido de restituição de valores pagos. Obviamente, embora seja evidente a proteção do consumidor nesses casos, o direito também deve ponderar a forma de resolução dos conflitos, considerando também os impactos que as vendedoras vão sofrer no caso de rescisão. Essas vendedoras geralmente são construtoras ou sociedades com propósito específico. Afinal, o setor imobiliário não pode arcar unilateralmente com os prejuízos decorrentes dessa quebra de contrato, principalmente quando não foi ele que deu causa, por exemplo, em caso de desemprego, queda da renda familiar ou ainda pela mera desistência do comprador por não possuir mais interesse no lote. Assim, em caso de rescisão, essa restituição de valores deve ser feita, se houver, consequentemente, em observância aos direitos de ambas as partes, ou seja, vendedor e comprador. Nesse sentido, eu resolvi trazer para vocês alguns exemplos de como o direito brasileiro se porta nesses casos, principalmente de acordo com a lei e com a jurisprudência atual. É importante a gente frisar que a forma pela qual o contrato é firmado influencia e muito em como se dará essa rescisão. Por exemplo, atualmente alguns contratos de compra e venda de lotes são firmados com pacto de alienação fiduciária e, portanto, regidos pela Lei 9.514 de 1997. O rito segue a execução extrajudicial do cliente inadimplente, com sua notificação para purgação da mora no prazo de 15 dias e, ante a sua inércia, a consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor fiduciário, com posterior leilão do bem e, só a partir disso, a restituição dos valores, se sobejar algum. Mas também existem outros contratos sem pacto de alienação fiduciária, e nesses casos a rescisão seguirá a data em que ele foi firmado. Isso porque, recentemente, em dezembro de 2018, foi promulgada a Lei 3.786, popularmente conhecida como Lei do Distrato. E essa lei determinou, em seu artigo 32A, que nos casos de rescisão por culpa exclusiva do adquirente, existe uma série de critérios a serem respeitados em caso de restituição de valores. Todas essas regras estão previstas nos incisos do artigo 32A e basicamente determinam que essa restituição deve ser feita de acordo com a correção dos valores, seguindo os índices estabelecidos no contrato, mas também com possibilidade de retenção de taxa de fruição pelo tempo em que o adquirente permaneceu com a posse do bem, ou seja, desde a assinatura do contrato até a efetiva restituição à vendedora, mais cláusula penal de 10% e também desconto de eventuais taxas condominiais ou valores de IPTU que estejam em aberto. A lei também estabelece que, uma vez apurados esses valores, a restituição deve ser feita em até 12 parcelas mensais, respeitando dois prazos de carência diferentes. O primeiro deles é em loteamentos com obras em andamento, e essa restituição deve ser feita em até 180 dias após o prazo previsto para a conclusão dessas obras. O segundo prazo de carência é em loteamentos com obras já concluídas, e essa restituição deve ser feita em até 12 meses após a rescisão. Finalmente, em contratos de compra e venda anteriores à Lei do Distrato, que é de dezembro de 2018, aplica-se os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor. E, embora não haja um artigo específico que determine qual vai ser o percentual de retenção em caso de rescisão, a jurisprudência comumente vem entendendo que os percentuais ideais variam entre 10% e 25%, a depender do caso concreto. Muito embora recentemente o STJ tenha entendido que o percentual ideal nos casos de rescisão em que haja culpa exclusiva do adquirente deve ser de 25%. Ainda, diferentemente do estabelecido na Lei do Distrato, nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor,
Em caso de rescisão, a restituição de valores deve ser feita de uma vez só, em parcela única, mas também há a possibilidade de discutir retenção de IPTU, taxas condominiais, entre outros. Notamos que, com exceção do contrato de compra e venda com pacto de alienação fiduciária, que possui um rito próprio, extrajudicial, os tipos de rescisão judicial, ao permitirem a restituição de valores, jamais os fazem de maneira integral. Isso ocorre justamente pela ponderação do direito do consumidor de receber de volta o que foi pago quando da rescisão, mas sem provocar reflexos negativos nas empresas loteadoras e, consequentemente, arriscar a própria existência delas e do próprio setor imobiliário. Também é importante lembrar que tudo que foi falado aqui contém aspectos gerais de rescisão de contratos de compra e venda de lote, mas cada caso é um caso e possui suas especificidades. Por isso é muito importante que cada empresa loteadora, vendedora e cada comprador que tenha algum conflito relacionado à resolução de contrato procure a assistência jurídica de um advogado especializado. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e até uma próxima!